Olá, Cláudio Nonoleto aqui. Hoje são 18 de agosto de 2020, às 3h40 da manhã. E o Senhor me acordou ainda agora para a gente conversar. E eu tive uma conversa legal com ele. Ele me ensinou algo extraordinário e eu quero compartilhar com vocês esse aprendizado que eu tive com o Senhor agora. E é interessante que um pouco antes das 2 da manhã o Senhor me acordou e a gente foi trocar uma ideia, né? E ele me conduziu num aprendizado extraordinário. Mas antes de eu entrar no que eu aprendi, eu quero contar algo para vocês. Eu estava me preparando para vir gravar essa live. E aí a Elisana, a esposa do José, da minha igreja, me contactou no WhatsApp às 3h pouco da manhã pedindo oração pela sogra da Alessandra, que é a irmã dela, que está com Covid, que está no hospital e não está bem, a mãe do Lucas. Nós oramos, né? E eu achei interessante como as coisas com o Senhor, elas não são coincidência. Com o cristão não existe coincidência. Primeiro o Senhor me acordou antes das 2 da manhã para a gente conversar. Depois, na hora que essa família precisou de alguém para estar com eles orando, eu estava acordado. Eu não fui acordado para isso, eu já estava acordado um bom tempo. Eu fiquei muito feliz de ver como é que o Senhor trabalha, como é que o Senhor age. No momento que alguém precisou de mim, eu estava ali, certo? É lógico que a maioria de nós nessa hora estamos dormindo, né? E eu é uma exceção. Mas graças a Deus que Deus é bom. Apesar de nós, Deus é bom. Tá, então vamos lá. Já oramos já, e tem mais pessoas orando, graças a Deus. E ela já está sendo medicada, Deus é bom. Mas eu quero contar para vocês o seguinte. O Senhor me acordou para a gente conversar e Ele me ensinou algo extraordinário. Já há alguns dias o Senhor vem me ensinando algumas verdades. Eu sou cristão desde 1981, né? E nós estamos em 2020, né? É muito tempo. E eu confesso que cada dia eu aprendo com o Senhor e eu sempre acreditei que Deus, ele ensina para algumas pessoas além daquilo que está escrito na Bíblia. Eu sempre acreditei nisso, mas não conseguia viver isso na sua totalidade. E hoje o Senhor tem me dado esse privilégio, essa honra de aprender além daquilo que está escrito. Ele não anula o que está escrito, pelo contrário, ele me revela o que está escrito. Quando Jesus estava pregando para multidões, ele sempre falava por parábolas. E um dia os discípulos perguntaram assim: mas por que o senhor fala por parábolas? Por que o senhor não fala direto? Ele disse: olha, é pelo seguinte, eu falo por parábola que é para que nem todos entendam, porque se todos entenderem, todos vão ser salvos. Ele falou bem claro, é para que nem todos entendam, porque se todos entenderem, todos vão ser salvos. E não é que ele não quer que todos sejam salvos, ele morreu para isso. É porque ele quer que, para ser salvo, que a pessoa entenda a salvação. Precisa de entender. Existem muitos cristãos que não entendem a salvação. Deixa eu ser mais radical. A maioria de nós cristãos não entendemos a salvação. Não entendemos. Não temos um relacionamento íntimo com o nosso Senhor. Não temos. Infelizmente. Tá. Então o Senhor me acordou e ultimamente o Senhor tem sido misericordioso comigo. Ele me acorda na madrugada para a gente conversar, né? E nessa madrugada nós conversando, ele me ensinou a respeito de algo fantástico que eu quero passar para vocês. Ele me ensinou a respeito de princípios. Princípios. O que faz uma pessoa prosperar, uma pessoa espiritualmente, que faz uma pessoa crescer, que faz uma pessoa avançar? Por que uns prosperam mais do que outros? Porque algumas pessoas aceitam Jesus e sua vida se transforma de uma maneira radical. E outros nem tanto, e outros nem transformação têm, continuam aquela mesma vidinha de sempre. Por que isso acontece? É a forma de ver e de entender o reino de Deus.
É isso que muda tudo. É aquilo que Jesus falou, olha, eu falo para que todos ouçam, mas não revelo para todos. Ele só revela para aqueles que clamam desesperadamente, como a corça clama por água quando está sedenta. Não é só querer, irmão. Querer, todos nós queremos ir para o céu. Querer ser rico, todos nós queremos ser. Querer prosperar, todos nós queremos. Querer ter uma família abençoada, todos nós queremos. Todo ser humano quer. A pergunta é, quanto você quer? Quanto você quer? Qual o nível do teu desejo, do teu interesse pela prosperidade, pelo sucesso, pelo crescimento espiritual, pelos segredos do reino? É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Muitas pessoas dedicam anos e anos de estudo numa faculdade para aprender uma profissão. Tem gente igual médico que estuda 10 anos para se tornar um médico. Isso é dedicação, isso é querer, isso é buscar, isso é pagar um preço. E para o reino de Deus a gente tem uma dificuldade danada, né? Mas quer ser abençoado. Tá. O segredo, na verdade, ele é bem simples. O segredo de se prosperar, de ter uma vida espiritual. Quando eu falo prosperar, eu não estou falando de finanças, tá? Eu não estou falando de finanças. Prosperar no reino de Deus não é finanças. Está incluído em finanças, mas não é finanças. Prosperar no reino de Deus é ter uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor. É buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas automaticamente, porque tudo é nosso. O Senhor já nos deu o direito, Ele já conquistou o direito de tudo para nós. Tudo, absolutamente tudo é nosso, é para nós, é direito nosso. Ele conquistou isso para nós. Mas o problema é que a gente quer pular etapa, a gente quer pular lá na frente, né? Eu quero é isso, eu quero uma vida rica, eu quero uma vida de prazer, não sei. Calma, tem que passar primeiro pelo Senhor. Tem que colocar Ele em primeiro lugar. Tem que priorizar a intimidade com Ele. É isso mesmo, tem que priorizar a intimidade com Ele. Porque senão, a gente não chega onde a gente quer chegar. E isso eu estou falando com relação a uma vida próspera espiritualmente. O segredo é bem simples. O segredo de uma prosperidade espiritual é bem simples. É o princípio. Querido, nós praticamos um viver baseado em regras, em leis, baseadas em mandamentos. Isso é ótimo. As regras, elas colocam as coisas em ordem. As leis colocam os direitos em ordem. Os mandamentos colocam a nossa vida espiritual em ordem. São ótimos, são excelentes. Agora, o que nós temos que preocupar, sabe o que é? Por que existe uma regra? Por que existe uma lei? Por que existe um mandamento? É o que está por trás da regra, da lei, do mandamento, é o princípio. Nós não precisamos de abandonar as regras, as leis, o mandamento. Não precisamos de abandonar, pelo contrário, continuamos. Mas vivamos por princípio. O princípio é que está por trás de tudo. O princípio é que está por trás de tudo. Lembra de Noé? Noé foi um cara que viveu numa época em que a sociedade era extremamente perversa, era extremamente violenta. Chegava uma pessoa na cidade, que não era daquela cidade, se não tivesse um conhecido ali, eles matavam aquela pessoa em praça pública, simplesmente por prazer de matar. Mas antes de matar, eles abusavam deles sexualmente na praça pública, no meio da rua.
Vocês acham que hoje a promiscuidade sexual tá demais? Vocês estão enganados. A prostituição, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, isso aí já vem de milênios, desde que a sociedade existe. A gente acha que o Brasil está com a promiscuidade sexual, com o homossexualismo liberal demais. Vocês querem ver, tem outros países igual a Alemanha, por exemplo, onde casais homossexuais têm relação sexual em público. Em praças públicas. Tem pessoas da minha família que mudaram para a Alemanha simplesmente pela promiscuidade sexual. Eu estou citando só um caso, mas existem vários outros países. A sociedade tá corrompida, mas na época de Noé isso era muito pior. Muito pior. Mas Noé escolheu ter uma vida diferente. Noé escolheu ser diferente, viver diferente. Por quê? Porque ele não estava preocupado só com as regras, com os mandamentos, com as leis. Ele estava preocupado, ele entendia os princípios. E é interessante que aquela sociedade idólatra da época de Noé, Deus resolveu dar um fim nela. Como? Água. Mandou água para cobrir toda a terra e matar todo mundo afogado. E matou toda a raça humana. A mesma água que matou toda a raça humana salvou Noé e a sua família. Quanto mais a água subia, mais gente morria e mais alto Noé e sua família estavam protegidos. A mesma água que matou a multidão foi a mesma água que salvou Noé e a família dele. Quem vive por princípio não está submetido a regras, a leis e a mandamentos. Obedece regras, leis e mandamentos, mas não está preso a regras, a leis e a mandamentos. Quem vive por princípio tem uma vida superior, acima das regras, acima das leis, acima dos mandamentos. Quem vive por princípio é um mistério, ninguém consegue entendê-lo. Ele entende a todos, mas ninguém o entende. Porque os princípios vêm do reino de Deus, é para cidadão celestial. Para pessoas que estão nesse mundo, mas que não vivem segundo este mundo. Isso é viver por princípio. Busque o princípio das coisas. Eu vou te dar um segredo extraordinário que vai chocar a tua mente aqui agora. Principalmente você que é cristão religioso, vai chocar a tua mente agora. Vai te incomodar o que eu vou falar. Mas eu estou falando para te incomodar mesmo, para ver se tu acorda. Sabia? Eu estou falando de propósito, para ver se eu consigo te acordar para o reino de Deus. Segura aí, o que eu vou te falar? Segura aí. Seja um sem vergonha que vive por princípios. Eu vou repetir. Seja um sem vergonha que vive por princípios. É isso mesmo. Olha, o reino de Deus é diferente do reino humano. O reino de Deus é totalmente diferente do reino humano. Quando eu falo seja um sem vergonha, não tenha vergonha de servir o Senhor, não tenha vergonha de defender os princípios celestiais, não tenha vergonha de viver e defender os princípios do reino. Seja um sem vergonha. Não se preocupe com sua honra, com seu nome, com sua dignidade. Se tu é um cristão de verdade, tu está morto. Defunto não tem honra, não tem dignidade, não tem nome. Se você está preocupado com tua honra, com teu nome, com tua dignidade, você está vivo.
E se tu está vivo, tu não está em Cristo. É simples assim. Cadê a honra? Cadê a dignidade? Cadê o nome de Cristo? Quando você já viu ele se preocupar com isso? Aonde? Quando? Como? Por quê? Acorda. Não fica preso em regras, em mandamento, em leis. Não fica preso nisso não. Vá para os princípios. Busque o princípio das coisas e a tua vida vai se transformar num piscar de olhos. Busque intimidade com o Mestre e tua vida vai se transformar de uma maneira extraordinária. Seja um sem vergonha que vive por princípios. Noé não tinha vergonha de defender os princípios do Senhor, mesmo no meio de uma geração, de uma sociedade que tinha comportamento totalmente ao contrário dele. Ele não se envergonhava disso, ele não tinha medo disso. Resumindo, o grande segredo de ter uma vida espiritual próspera, de ter intimidade com o Senhor, é viver por princípios. Não abandone as regras, não abandone os mandamentos, não abandone as leis. Supere as regras, supere os mandamentos, supere as leis e viva por princípios. Viva por princípio. E aí tu vai conhecer as grandes verdades do reino de Deus. Aí tu vai começar a vivenciar coisas que você nunca imaginou, nem mesmo que elas existissem. A tua vida vai tomar um rumo que você nunca imaginou. A tua intimidade com o Mestre vai tomar um nível que você nunca imaginou que isso pudesse tomar. Aí tu vai chegar àquele nível de que, se tiver que morrer pelo meu Senhor, eu estou pronto, e é uma honra. É um privilégio. Defender os princípios é honra, é privilégio. Eu não estou nem aí se eu sou diferente, eu não estou nem aí se eu sou esquisito, eu não estou nem aí se eu não sou aceito pela sociedade, pelos amigos, pela família, mas eu sou aceito pelo meu Mestre, que é o que interessa. E aí tu vai ter uma vida superior a tudo que existe. Os segredos de Deus estão abertos para todos, mas nem todos pegam. Busque os segredos de Deus. Busque os segredos de Deus. Princípios, princípios, princípio, princípio, princípio. Está por trás das regras, por trás das leis, por trás dos mandamentos. Tem que um coração arder, queimar forte, desejar. A tua mente tem que desejar isso de maneira intensa e insuperável para poder conseguir. Muito obrigado pela tua atenção. Que a paz e a prosperidade do Deus Criador e que os princípios do Deus Criador sejam revelados para ti e para tua família. É o que eu te desejo em nome de Jesus. Amém?